Evangelho de Marcos, capítulo de número 16. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Foi em uma manhã como essa, ao nascer do sol, em que esse texto nos convida a repensarmos, a revivermos aquela mesma experiência dos primeiros discípulos de Jesus. Nós temos que voltar na história e nos colocarmos dentro dela para pensar ou para tentarmos sentir aquilo que eles estavam experimentando. Imagine você que aqueles homens e essas mulheres também, vários dos seus discípulos, por cerca de 3 anos e meio estão seguindo Jesus. Jesus havia declarado autoridade, Jesus havia declarado sua messianidade. Eles realmente pensavam que Jesus poderia de fato ser o Messias. Eles largaram tudo, eles abandonaram seus empregos, eles começaram a seguir Jesus como causa primária e plena das suas vidas. Mas chega uma sexta-feira, Jesus é traído, Jesus é condenado, Jesus é açoitado, brutalmente açoitado, colocado numa cruz, aquela morte que só acontecia para os piores criminosos daquela época. E Jesus, para o espanto de todos, morre. Jesus morre na tarde de sexta-feira. A Páscoa está chegando, o dia escurece. Ele tem que ser sepultado rapidamente. As pessoas, os seus discípulos, não têm a oportunidade de preparar o seu corpo, de ungir o seu corpo no pós-morte. Então você imagina a decepção da sexta, a angústia do aguardo do sábado. Porque você sabe, a lei judaica não permitia um deslocamento no sábado. Eles não podiam fazer nada. Essas mulheres choravam e lamentavam, tal como todos os outros discípulos, talvez pensando: o que aconteceu? Como assim ele morreu? Como assim a salvação de Israel, a salvação da humanidade não pôde vencer a morte? Não faz sentido. E é por isso que numa manhã como essa, logo no início do dia, nos primeiros minutos, no raiar do sol, ao nascer do sol, elas correm para aquele sepulcro, porque elas precisam ver Jesus. Elas precisam prestar talvez uma última homenagem, ungindo o seu corpo no pós-morte. E eu creio que esse texto nos convida a alguns movimentos. O primeiro deles é exatamente nesse fato das mulheres irem até o sepulcro. É interessante que, se nós pensarmos um pouco racionalmente, não faz nenhum sentido o que essas mulheres estão propondo aqui. Elas estão indo para um lugar onde tem uma pedra gigantesca, onde tem guardas romanos para tentar ungir o corpo de Jesus. E elas estão nutrindo algum tipo de esperança, dizendo: quem sabe alguém remove a pedra para nós? Quem sabe alguém nos ajuda? Não faz nenhum sentido. E é exatamente isso. Quer dizer, quando nós estamos acometidos de dor, de aflição, de angústia, pode ser que nós tenhamos atitudes que não façam nenhum sentido. O segundo movimento é que elas percebem que a pedra já não está ali. Existe um anjo
E esse anjo dá uma notícia, não qualquer notícia, a maior de todas as notícias. Aquela notícia que desde o livro do Gênesis havia sido esperada. Aquela notícia que passa pelos patriarcas. Aquela notícia que é nutrida pela voz profética dos profetas de Israel. A notícia que todo judeu, todo sujeito que aguardava exatamente pela restauração, pela interferência de Deus, esperava a notícia de que não apenas Deus veio, mas interferiu na história e haveria de vencer o pecado e a morte. A notícia era: Ele ressuscitou. Paulo nos diria que a morte é o último dos nossos inimigos a serem vencidos. Quando elas ouvem essa notícia, elas são tomadas de alegria, êxtase e pavor ao mesmo tempo. E elas correm, elas voltam para contar aos discípulos: olha, o Mestre ressuscitou. E aí elas lembraram, outros evangelistas enfatizam isso, elas lembraram daquilo que Jesus havia dito. Aliás, essa é uma excelente lição, não apenas nessa semana da paixão, mas todos os dias da nossa vida, sobretudo agora nutrindo a esperança da ressurreição, a lição de que nós não podemos esquecer daquilo que Jesus nos disse. Em momentos de medo, em momentos de caos, em momentos de incerteza, em momentos de aflição, aquilo que guarda o nosso coração e mantém a nossa paz é olhar para trás e lembrar daquilo que Ele já nos disse, lembrar daquilo que Ele já nos prometeu. Tomados, de certa forma, por espanto, agonia, medo, pavor, mas ainda assim uma certa alegria, fundamentada na palavra de Deus, elas voltam para os discípulos e elas começam a contar, portanto, olha, o Mestre ressuscitou. E é interessante, esse outro movimento, onde mesmo um grupo dos mais íntimos de Jesus são tomados pela incredulidade. Nessa Páscoa, mais do que em todas as outras, onde nós estamos vivendo um momento de dúvidas, um momento de inquietação, um momento onde nós não sabemos o que haverá de ser do futuro, a lição para nós nesse movimento é de que, em momentos assim, mesmo sabendo da verdade e mesmo recebendo boas notícias, a incredulidade ainda pode dominar o nosso coração. Jesus aparece para as mulheres, eles não creem. Jesus aparece para outros 2 discípulos no caminho de Emaús, eles também não creem. Até que o próprio Cristo, o texto diz, aparece para eles, repreende a incredulidade, repreende a dureza de coração. É como se Ele dissesse: o que vocês estão fazendo? Por que vocês ainda não creem? João capítulo 20 diz que Jesus entra no meio deles enquanto eles estavam com medo. E Jesus diz: paz seja com vocês. Não tenham medo. Aliás, essa é a mensagem de Jesus na Páscoa para nós. Não tenham medo. Eu venci a morte, eu venci a dor, eu venci a aflição, eu sou por vocês, não há razão para o medo. Quando a nossa incredulidade dá lugar às palavras de Jesus, quando a dureza do nosso coração é amolecida pela esperança que emana a partir desse trecho, dessas palavras que dizem: não tenham medo, aí nós somos também relembrados de por que nós estamos aqui. Se é verdade que a grande notícia nos alcançou, e a notícia é: Ele ressuscitou, em uma manhã como essa, Ele ressuscitou, naquele domingo dos domingos, há quase 2000 anos atrás, se isso é verdade, se a mensagem chegou até nós, é verdade também que, sendo inspirados por essa mensagem, nós somos relembrados também da nossa missão. Diante disso, Jesus olha para mim e para você nesse domingo e diz: agora que vocês creem, vão pelo mundo todo e espalhem essa notícia. Meus irmãos, hoje é domingo de Páscoa, é o domingo dos domingos, é o domingo da ressurreição. Em um momento onde pessoas sofrem, onde pessoas estão angustiadas, onde pessoas são acometidas pela incredulidade e pela dureza dos seus corações, onde pessoas olham para o futuro e não têm certeza do que vai acontecer, Jesus olha para mim e para você e diz: você recebeu a melhor notícia de todas. Existe esperança em meio ao caos. Eu ressuscitei. Espalhe essa notícia para o mundo. Que nessa Páscoa nós sejamos relembrados da esperança que há no Evangelho de Jesus Cristo. Que nessa Páscoa o medo dê lugar a essa expectativa. Que nessa Páscoa, se você sofre, se você chora, se você lamenta, porque num domingo como esse e numa manhã como essa, Cristo ressuscitou,
que hoje você também possa viver a partir desse mesmo poder da ressurreição. Que Deus te abençoe. Uma excelente Páscoa.